Seção 8. Da habilitação de pretendentes à adoção. Artigo 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste: inciso 1. Qualificação completa. Inciso 2. Dados familiares. Inciso 3. Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável. Inciso 4. Cópias da cédula de identidade e inscrição no cadastro de pessoas físicas. Inciso 5. Comprovante de renda e domicílio. Inciso 6. Atestados de sanidade física e mental. Inciso 7. Certidão de antecedentes criminais. Inciso 8. Certidão negativa de distribuição civil. Artigo 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, dará vista dos autos ao Ministério Público, que no prazo de 5 dias poderá: inciso 1. Apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional, encarregada de elaborar o estudo técnico a que se refere o artigo 197-C desta lei. Inciso 2. Requerer a designação de audiência para oitiva dos postulantes, em juízo e testemunhas. Inciso 3. Requerer a juntada de documentos complementares à realização de outras diligências que entender necessárias. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei. Parágrafo 1º. É obrigatória a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito e convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção, devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos. Parágrafo 2º. Sempre que possível e recomendável, a etapa obrigatória da preparação referida no parágrafo 1º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em regime de acolhimento familiar ou institucional a ser realizado sob orientação, supervisão e avaliação de equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude e dos grupos de apoio à adoção, com apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento Familiar e Institucional e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 3º. É recomendável que as crianças e os adolescentes acolhidos institucionalmente ou por família acolhedora sejam preparados por equipe interprofissional antes da inclusão em família adotiva. Artigo 197-D. Certificada nos autos a conclusão da participação no programa referido do artigo 197-C desta lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, decidirá acerca das diligências requeridas pelo Ministério Público e determinará a juntada do estudo psicossocial, designando, conforme o caso,
audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único. Caso não sejam requeridas diligências ou sendo essas indeferidas, a autoridade judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, decidindo em igual prazo. Artigo 197-e. Deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros referidos no artigo 50 desta lei, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Parágrafo 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária, nas hipóteses previstas no parágrafo 13 do artigo 50 desta lei, quando comprovado ser esta a melhor solução no interesse do adotando. Parágrafo 2º. A habilitação à adoção deverá ser renovada, no mínimo, trienalmente, mediante avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 3º. Quando o adotante candidatar-se a uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Parágrafo 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Parágrafo 5. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação de habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Artigo 197-f. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Capítulo 4. Dos recursos. Artigo 198. Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações. Inciso 1. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Inciso 2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. Inciso 3. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. Inciso 7. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias. Inciso 8. Mantida a decisão, apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância, dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido do recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da intimação. Artigo 199. Contra as decisões proferidas com base no artigo 149, caberá recurso de apelação. Artigo 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, que será recebida exclusivamente
no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Artigo 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Artigo 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem em qualquer situação oportuna distribuição e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Artigo 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Artigo 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores.